Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí que acorda cedo, a turma do sexto ano. Então vamos chegando para a nossa aula, vocês já tiveram aí uma aula top de verdade de português, certo? Com a Adri, e hoje a gente vai continuar aí a nossa aula falando sobre ampliação e redução, falando dessa ideia aí de proporcionalidade em relação à ideia das figuras, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui é o professor Ricardo, tá? Ele vai participar aqui do chat, chegando aqui no grupo de matemática, na equipe de matemática para somar, para multiplicar, para potencializar aqui com a gente, beleza? Então, já eu passo a palavrinha para ele dar as boas-vindas aí para vocês. Ele está ali no chat acompanhando todas as movimentações. Então, se você já está logado aí, se você já está logado aí desde a aula de Adri, desde a aula de português, já vai mandando bom dia aí para ele, que ele está ligadinho ali no chat e vai fazer também alguns comentários aqui em relação à nossa aula de hoje, falando de ampliação e de redução à ideia de proporcionalidade, beleza? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir aí a nossa aula através do celular, do computador ou também através da TV, certo? Então, se você está assistindo essa aula aí na televisão, Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, você vai pegar o seu celular, abre a câmera do seu celular, coloca no sistema operacional do seu aparelho aí, e aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, tá bom? Tanto faz ser Android ou iOS, tá, galerinha? Então, depois que você fizer aí o download, lá, quando você abrir o aplicativo, vai perguntar assim, ó, sou servidor ou sou aluno? Você clica lá em sou aluno, vai pedir a matrícula e a senha, tá? O login é a matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia aí do seu nascimento, tá? Então, se você ainda não baixou o aplicativo, faça o download agora, tá? A Billy Jean vai deixar aí o QR Code por um tempinho para você fazer o download, beleza? Sempre é importante a gente acompanhar as aulas através do chat. Cada comentário que a gente escuta aqui de vocês nos deixa bastante feliz e entusiasmado para cada vez mais preparar as melhores aulas para vocês, tá bom? Então, note que a gente está sempre nos esforçando ao máximo aqui para trazer o melhor para você e o chat aí é uma forma de retribuição ao reconhecimento e é a ideia de uma aula ao vivo, certo? É diferente aí de uma videoaula que você vai assistir aí depois, mas você não vai poder participar ao vivo da aula. Então, tem essa ferramenta muito massa aí do chat. Então, utiliza e compartilha aí. Você pode assistir essa aula através da TV e ficar apenas com o aplicativo aí logado para você responder aí e falar com a gente no chat, tá bom? Então, se você já está logado aí, manda um bom dia pra gente, manda o teu nome, a escola que você estuda e aí a gente vai falar aqui o seu nome bastante feliz, belezinha? Outro ponto bastante importante é o nosso canal no YouTube. Lá são postadas todas as aulas que acontecem todos os dias, em todos os segmentos de ensino. Tá tudo muito bem organizado lá na plataforma. Tem uma playlist do sexto ano que você pode acompanhar aí as nossas aulas. Não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Tem agora na descrição do vídeo o título, certo? O tema da aula e os professores que fizeram aquela aula, tá bom? Então, você pode aí assistir a hora que você quiser, no momento que você quiser, você pode dar pausa, fazer as suas anotações. Você pode assistir a playlist de outras séries também, que você está sentindo um pouco de dificuldade em determinado assunto, então volta lá e assiste aquelas aulas, tá bom? Então, utilize aí, pessoal, de todas as ferramentas disponíveis para você, seja ela o aplicativo, que não consome o seu pacote de internet, certo? Seja através do YouTube, então você tem aí todo o aparato para que você possa estudar cada vez mais, beleza? Vou passar a palavrinha aqui para o professor Ricardo, para ele dar as boas-vindas aí para vocês e a gente inicia a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O tema da aula de hoje, Pedro, é cativante comigo e contigo. É ampliação e redução, não sei porquê, mas tudo bem. A gente vai entender no meio da aula essa proteção aí, né?
Justamente. é uma aula interessante porque lá na frente, quando eles estiverem lá no 8º ano, eles vão rever, só que de uma maneira mais aprofundada, o conteúdo de ampliação e redução. E essa ideia de proporcionalidade. Então fica ligadinho aí que é bem interessante essa parte aí desse conteúdo de Pedro. E é facinho, dá para você entender numa boa. Anota tudo direitinho que ele vai falar, que vai ser bem legal. E manda aí tuas dúvidas, tá certo? Com certeza, Ricardinho. E essa ideia aí, pessoal, a gente sempre fala, né, que a matemática é uma construção não só daquele ano, mas também de todo o ensino, tá bom? Então, você pode notar que hoje a gente aqui no 6º ano, a gente utiliza conhecimentos que você adquiriu lá no 2º ano, lá no 1º ano, no 3º ano, certo? E claro, todas as vezes a gente vai elevando um pouco o nível, vendo de uma forma diferente para que você vá absorvendo aí os conteúdos, certo? Então, você já vai estar vendo aqui a ideia de proporcionalidade, a ideia de ampliação e redução de uma forma, tá? Quando você chegar lá no 8º ano, você vai ver de outra forma, com outros conhecimentos, vão começar a aparecer letrinhas dentro dos problemas e aí você vai construindo conhecimento junto com a gente. Show de bola? Então pega teu caderno, caneta, lápis, borracha, senta aí na mesinha, certo? E acompanha a nossa aula de hoje, passando aí pelas aulas passadas, tá? Nas aulas passadas a gente viu aí a ideia de ampliação e de redução, que não se dá apenas através de figuras geométricas, a gente pode ampliar ou reduzir de acordo, tá? Com a qualquer ideia que seja do nosso dia a dia. Um exemplo muito massa é em relação ao mapa, né, que a gente vê não só físico, que não existem mais, né, praticamente aí se extinguiram. A gente utiliza muito os mapas nos dispositivos, né, no celular, no tablet, no computador. E quando a gente vê aquele mapa sendo observado ali através de um computador, por exemplo, aquilo ali não é a imagem real. Aquilo ali é uma redução, certo? Que foi feito através de uma escala, que é um assunto que você vai ver também lá no 7º, 8º ano, certo? Então, a gente quando pega, por exemplo, um mapa, para se situar, a gente está vendo ali uma redução de forma proporcional que está acontecendo em relação ao mundo real, certo? O que você está vendo aí, tá? Em relação à TV, você está vendo aí uma redução, tá? Com certeza eu sou maior. Agora, se você fosse ver Ricardinho na TV e Ricardinho... Eu vou aí, Pedro, vou tirar um aqui. Na TV... Ó, olha para Ricardinho aí, galera. Meu amigo... Pai é alto, pai é alto. Tô quase, Pedro. Pai, eu sou pequeno, né? Mas Ricardinho Matemática, Ricardinho mesmo. ele se superou. Aí a gente fica muito feliz, né? Com isso. Sempre quando você vê alguém menor que você fica um pouco mais, né, feliz. E Ricardinho veio para alegrar meus dias. Mas essa é a ideia aí de proporcionalidade, beleza? Você está vendo o professor Ricardo aí na TV e, claro que ele é maior, tá bom? Não vai dizer assim, poxa, eu estou vendo pelo celular, pô, o cara tem 5 centímetros, aí não tem condições, tá, gente? Então, se você está vendo a gente aí, através da TV, você está vendo aí uma imagem de forma proporcional, uma redução que foi feita de forma proporcional. Belezinha? A gente viu também que essas imagens aí, né? Nesse exemplo aqui eu tirei uma foto e fiz a impressão dessa foto. Então eu fiz uma redução. A gente também pode fazer uma ampliação dessa foto, como por exemplo a professora Cláudia aqui. Eu tirei uma foto dela e coloquei ela em um outdoor, certo? Então eu fiz aí uma ampliação de forma proporcional da imagem aí da professora. Então, sempre que a gente fala nessa ideia de ampliação e de redução, pode notar que a gente está sempre utilizando a palavra aí proporção. Então, quando você aumenta ou reduz algo de forma proporcional, a gente tem que verificar o que é que está acontecendo com as suas dimensões, beleza? Tanto no sentido tridimensional, que a gente tem 3 dimensões aí, quanto no sentido bidimensional, quando a gente tem aí 2 dimensões, beleza? Então a gente fez aqui o exemplinho desse retângulo através da malha quadriculada, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma imagem
referente aí a um retângulo e o comprimento desse retângulo, ele pega aí 4 quadradinhos, certo? A gente tem aqui que a largura desse triângulo aí, a gente tem que a largura desse retângulo são 6 quadradinhos, e aí a gente vai reduzir os dois pela metade. Então, tanto o 4, que é o comprimento, quanto o 6, que é a largura, a gente divide aí por 2 e encontra um retângulo que foi o quê? Reduzido de forma proporcional. Pode notar que tanto o comprimento quanto a largura, eles foram aí divididos por 2. Beleza? Então, a gente fez esse exemplo aqui em relação a um pentágono, né? Um polígono que possui aí 5 lados, para que a gente identificasse quais são os lados correspondentes, tá? Porque esse aumento ou essa diminuição de forma proporcional tem que acontecer com os lados correspondentes, tá? Então a gente viu aqui, ó, que o segmento HL, ele é correspondente, tá? HL está aqui, ó, ele é correspondente ao lado MR, tá aí. E o segmento aí, os lados IJ e o lado NP, eles também são correspondentes. Então, a ideia de correspondência é a ideia de que você precisa encontrar os lados que estão na mesma posição, tá? Pode notar que o exemplo que eu coloquei aí está bastante intuitivo, porque os dois pentágonos, eles estão na mesma posição. Se eu fizesse a rotação desse pentágono maior aqui, aí seria um pouco mais difícil de você encontrar esses lados correspondentes, mas daria para você encontrar tranquilamente da mesma forma, beleza? Então a gente viu aqui, ó, que essa ampliação que foi feita aqui foi em relação ao dobro. Por que em relação ao dobro, Pedro? Coloca aí a imagem bem grandona, por favor. Eu tenho aqui, ó, que o segmento IJ, certo? Ele está pegando aqui 3 quadradinhos, tá? E o segmento NP, ele está pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, de 3 para 6, a gente aumentou o que aí? A gente aumentou o dobro. E todos os lados que temos aqui também está aumentado em relação ao dobro. Pode notar aqui, ó, o segmento IH, ele está pegando apenas um quadradinho na diagonal. Já quando a gente vai para o segmento correspondente, para o segmento MN, ele está pegando aqui, ó, 2 quadradinhos, certo? Ou seja, que representa aí o dobro. Tranquilo? Ricardinho, tem algum comentário para fazer em relação a isso aqui que eu falei? E como é que está a movimentação aí no chat? Quem está aqui no chat é Sabino, dando bom dia, dizendo que está entendendo aí, compreendendo o conteúdo, professor. Você é show, né? Você ensinando, os alunos entendem rapidinho. Não é isso aí, Sabino? Desenrolado aí bem. O nosso garotinho aí, Sabino, também participou na aula anterior da professora. Ele é um aluno bem participativo aí. Show de bola. Então, vamos lá, ó. A gente viu a relação que existe entre os lados correspondentes, que a gente vai aumentar eles aí de forma proporcional. Então, se você escolher aí ampliar a figura em relação ao dobro, pega todos os lados e multiplica por 2. Se quiser ampliar 4 vezes, pega todos os lados e multiplica por 4. E a questão da redução, Pedro, a mesma coisa, sendo que aí você vai efetuar a divisão, beleza? Então, você vai pegar aí o lado e quero encontrar um polígono semelhante a esse aqui, sendo que de forma proporcional em relação a 1/3. Então, você vai pegar todos os lados aí e vai dividir por 3, beleza? Mas a ampliação e a redução em relação aos lados, tranquilo, se dá de forma proporcional. E os ângulos, o que é que acontece aí com esses ângulos? A gente sabe que dá para notar aí e observar os ângulos que são correspondentes. Pode notar que eu deixei eles aqui todos da mesma cor, né? Eu coloquei aqui, ó, o rosa, o L com o rosa com R. Então, o ângulo L e o ângulo R, eles são correspondentes. A gente tem aqui o ângulo H no pentágono menor e o ângulo M no pentágono maior, que também são correspondentes. E o que é que acontece aí com esses ângulos? A gente viu na aula passada, trouxe um vídeo aqui construindo esses pentágonos aí
proporcionais, né, a sua ampliação em relação ao dobro, mas quando a gente traçou aí os ângulos no vídeo da aula passada, a gente viu que os ângulos que são correspondentes aí, eles são ângulos que têm o quê? A mesma medida. E ângulos que têm a mesma medida a gente chama de ângulos congruentes, certo? Então pode notar aí, ó, que todos os ângulos correspondentes são ângulos o quê? Congruentes, certo? Então, na ampliação ou na redução de duas figuras, tá? Para você fazer aí de forma proporcional, os lados correspondentes eles devem ser aumentados ou reduzidos de forma proporcional, mas os ângulos correspondentes eles precisam ser congruentes, tá? Eles têm que ter aí a mesma medida. Pode notar que o ângulo A ele é congruente ao ângulo F e eles são correspondentes aí, ó, tem a mesma medida. Belezinha? Vimos também a relação que a gente tem quando a gente faz essas ampliações ou reduções, tá? E aí, quando a gente encontra que esses polígonos eles foram realmente ampliados ou reduzidos de forma correta, a gente encontra aí a razão de semelhança. E essa razão a gente vai escrever de forma organizada, tá? Observe aqui que eu escrevi a razão dos três lados desse triângulo. Pode notar que eu coloquei no antecessor aí, que é o número que está em cima, né? Eu coloquei os lados do triângulo maior, em todas as três razões. E no valorzinho que está aqui embaixo, eu coloquei aí os lados do triângulo menor. Então, se eu comecei com os lados do triângulo maior em cima, todos os outros vão seguir essa mesma ordem, tá? Então, quando eu efetuo aqui a divisão, ó, de 12 dividido por 3, 16 dividido por 4 e 20 dividido por 5, a gente encontra aí, ó, o mesmo resultado, igual a 4. Então, esse 4 aqui, ele é chamado de razão de semelhança entre esses dois triângulos. A gente mostra aí que esses dois triângulos, eles são o quê? Semelhantes. Belezinha? Outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, foi em relação ao retângulo. Pode notar que agora, nesse retângulo, eu montei as razões de forma diferente. Eu coloquei em cima os lados, tá? As dimensões do retângulo menor. E embaixo eu coloquei aí os lados do retângulo maior. Mas pode notar que a ideia é a mesma, tá? Sendo que aqui agora não dá para dividir, né? Mas dá para simplificar. Então, simplifiquei aqui, ó. 4 está para 12, eu simplifiquei por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1. E 12 dividido por 4 é 3. E aqui embaixo eu tenho 3 está para 9. Simplifiquei por 3. Eu tenho aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 é igual a 3. E fizemos também um outro exemplo aqui, que a gente viu que esses dois retângulos aí, eles não foram ampliados ou reduzidos de forma proporcional. Porque quando a gente efetuou aqui a relação entre os lados do retângulo menor com os lados do retângulo maior, a gente viu que as razões que a gente encontrou após simplificar, elas foram o quê? Diferentes. Então, como eu tenho aí razões, frações diferentes, esses dois retângulos aí não foram ampliados ou reduzidos de forma proporcional, certo? Então, a gente tem aí que esses dois retângulos não são proporcionais. Belezinha? Tranquilo? Ricardinho, comentários sobre essa questão aí de ampliação e redução? Não, por enquanto aqui o chat está bem tranquilo. Só fazer uma ressalva é que você está com uma vergonha aí que deu tudo errado, professor. Porque deu errado aqui. Aí eu e o cachorrinho, a gente ficou um pouquinho chateado porque não foram proporcionais, né? Eles não fizeram direitinho, né, professor? Não fizeram. Não dividiu direitinho. Justamente. Não dividiram direitinho, não pegaram aí os lados proporcionais e aí a gente não tem uma ampliação ou uma redução de forma proporcional, certo? Na aula passada a gente viu também a questão da ampliação e da redução dessas imagens através da homotetia, certo? Que a gente explicou que é o seguinte, ó, eu quero ampliar ou reduzir esse triângulo que está aparecendo aí, o triângulo ABC. Então, para você fazer essa ampliação, você precisa de um centro aí, ó, centro de homotetia, beleza? E aí você vai, ó, traçar uma reta que vai desse centro até os vértices de cada um desses triângulos. Então, tracei aí, ó, os segmentos, né, as retas que passam do centro O até
o vértice de cada um desses triângulos, tá? Traçando aí uma semi-reta. Observe que, para fazer essa ampliação, a gente precisa dobrar, triplicar, o que for. Então, eu vou obter aqui um triângulo que os seus lados eles são o dobro em relação aí esse triângulo ABC que foi desenhado, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir quanto mede os segmentos, tá? O segmento de O até A, de O até B e de O até C. E dobrar esse segmento para construir o próximo triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, o segmento OA de rosinha e o segmento AD de azulzinho. Então, esse segmento AD e esse segmento OA, eles têm aí a mesma medida, certo? Aí eu peguei essa medida aqui do segmento OA e coloquei ela aqui, ó. Ou seja, o segmento OD, de O até D, é o dobro do segmento OA. E eu vou fazer isso com todos os outros dois segmentos. Então tá aqui, ó, OC e CF são segmentos congruentes, têm a mesma medida, e OB e BE também são segmentos congruentes, eles também têm o que? A mesma medida. E aí eu traço 3 pontinhos, 3 novos pontos que eu nomeei aqui de D, E e F. E agora é só construir aí um triângulo que passa por esses 3 pontos. Então, o segmento DEF é o dobro, é a ampliação em relação ao dobro do triângulo ABC. Para fazer a redução, também a mesma coisa. Ó. Pega o triângulo grande, coloca o centro ali de homotetia, traça as 3 semirretas e aí você pega o quê? A metade, se eu quero encontrar a metade, tá? Pega a metade do segmento OD, a metade do segmento OF, a metade do segmento OE. Pega os pontos médios aí de cada um e traça um triângulo, obtendo aí a redução. Então, essa é a ideia aí da ampliação e da redução através da homotetia. Belezinha? Pedro, fala, Ricardinho. Então quer dizer que a homotetia é eu ampliar ou reduzir a partir de um ponto fixo, não é isso? Isso, proporcionalidade, perfeito. né? Isso, porque quando a gente pega esse ponto fixo e associa aí, traça uma semi-reta em relação aos vértices de cada um desses polígonos, a gente consegue fazer a ampliação, até porque quando a gente faz isso aqui, esse segmento aqui, ó, ele vai aumentando infinitamente, assim como os outros. Então, sempre que a gente for construir um triângulo em relação a essas semi-retas que vai sendo construídas aqui, claro que a gente vai construir triângulos o quê? Maiores. Belezinha? Trouxe aqui 2 questõezinhas para a gente praticar em relação a essa ideia de ampliação e de redução de forma proporcional, beleza? Acompanha comigo aí a primeira questão que diz o seguinte, ó. O professor Bruno desenhou o triângulo rachurado numa malha quadriculada, como mostra a figura abaixo. Então tá aí a figurinha. Então, ele fez a seguinte pergunta à turma. Se eu ampliar esse triângulo 5 vezes, como ficarão as medidas dos seus lados e dos seus ângulos? Então, ele quer fazer aí a ampliação dessa figura aí, desse triângulo. Rachurado significa pintado, tá? Rachurado significa pintado. Essa partezinha, esse triângulo pintadinho aí, ele quer ampliar ele em 5 vezes. Então, o que é que deve acontecer com os seus lados e com os seus ângulos para eu obter essa ampliação? E aí, ó, alguns alunos responderam. Bota bem grandão aí, Billy, por favor. Paulinho disse o seguinte, os lados terão 5 centímetros a mais, cada um, já os ângulos serão os mesmos. Marquinho disse o seguinte, a medida dos lados eu multiplico por 5 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Pode notar, Ricardo, que esses bonequinhos tá tudo triste, né? Tem mais 2, ó, tudo triste, ó, as meninas. Aninha disse o seguinte, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 5. Eita. E Betina disse que a medida da base será a mesma. Os outros lados eu multiplico por 5 e mantenho a medida dos ângulos. E aí, quem é que está correto? Quem foi que acertou? Paulinho, Aninha, Marquinho ou Betina? Vamos analisar agora cada uma das respostas aí. Ó, Paulinho disse que os lados terão 5 centímetros a mais cada um. Já é falso. Para você ampliar aí 5 vezes, você tem que pegar os lados correspondentes e multiplicar por 5. Beleza? Já Marquinho disse que
Sim, mas Paulinho disse que os ângulos serão os mesmos. Essa parte ele acertou. Só errou a parte aí dos lados em relação a adicionar 5 centímetros, tá? Já Marquinho disse que a medida dos lados eu multiplico por 5, tá correto. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas, também tá correto. Eu não sei porque Marquinho tá triste, né? Mas ele acertou aí a questão, certo? Vamos analisar aí o que Aninha e Betina respondeu. Aninha disse o seguinte: os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 5. Falso, porque somente os lados terão suas medidas multiplicadas por 5, tá? Os ângulos permanecem aí o mesmo, tá? Betina disse o seguinte: a medida da base será a mesma. Falso, tem que ser multiplicado todos os lados por 5, beleza? Então, a gente tem aí que Marquinho respondeu de forma correta a essa questão. Dá tempo de mais uma, né? Ó, os retângulos 1 e 2 da imagem abaixo são semelhantes. E o fator de ampliação é 3. Primeiro, nem precisava ele dizer que o fator de ampliação era 3. Bastava ele dizer que as figuras elas são semelhantes. E aí eu iria observar o que é que está acontecendo com os lados. Pode notar que o lado 4 foi para 12. Então eu fiz o que com o 4 para obter o 12? Eu multipliquei por 3. Beleza? Então não precisava ele dizer isso na questão. Então está aqui a imagem. Ele quer saber o valor de x no comprimento do retângulo 2. Então observe aqui, ó. Coloquei a imagem aqui novamente. Note que a largura era 4 e foi para quanto? Foi para 12. Por isso que a gente tem aí 3 vezes mais, que ele disse no enunciado da questão. Então, o valor de x vai ser o 7, certo? Multiplicado por quanto? Por 3. Então, o valor de x aí no retângulo maior vai ser 7 vezes 3, que é igual a 21. Belezinha? Ricardinho, estamos quase estourando o horário. Faça suas considerações finais aí para a gente se despedir. Um show de aula aí de Pedro, né? Você já ampliou seus conhecimentos, multiplicou por infinito isso aí. E aí espero que vocês anotem tudo direitinho, fazer os exercícios específicos e dê seu show. Valeu aí, Pedro. Valeu, Ricardinho. Um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Fui!